um estudo sobre a doutrina da Trindade. Quando nós falamos a doutrina da Trindade, existem muitos debates com relação a isso, e é coisa de séculos, tá? Não é de hoje. Coisa de séculos. Por quê? Primeiro, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Inclusive, se você, de repente, alguma seita for lá na sua casa e você falar, eu creio na Trindade, vai dizer assim, mas Trindade não tem na Bíblia. Essa palavra não existe na Bíblia. Realmente, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Porém, a doutrina da Trindade, ela existe na Bíblia. Ok? Então, a palavra Trindade, literalmente, não existe na Bíblia. Mas a doutrina da Trindade existe na Bíblia. O que é doutrina? Doutrina a palavra literalmente significa ensino normativo e terminante que serve como regra de fé e prática cristã. Então, doutrina é um conjunto de regras baseado em um contexto teológico quando nós falamos em doutrina bíblica. Porque existem outros tipos de doutrinas, ok? Mas nós estamos focados na doutrina bíblica. Então, a doutrina bíblica, ela é baseada em um contexto teológico, também bíblico, ok? De onde nós encontramos uma doutrina bíblica. Se nós pegarmos um versículo isolado, não podemos tirar uma doutrina de um versículo isolado. Nós só podemos extrair uma doutrina de um versículo que tem uma base teológica, trazendo o mesmo conteúdo, apontando para a mesma coisa que está sendo enfatizado naquele texto. Você entendeu? É mais ou menos isso. Eu tenho ali o texto. Ele não é isolado, por quê? Porque ele tem um contexto imediato. Depois ele tem um contexto remoto. Depois ele tem um contexto histórico. Depois ele tem um contexto geográfico. Depois ele tem um contexto cultural. Aí eu encontrei uma doutrina bíblica. Ok? Quando nós pegamos um texto apenas, e esse texto não está acompanhado desse contexto, não é uma doutrina. É de onde vêm muitas heresias, de onde saem muitas heresias. Porque eles pegam um texto isolado e querem dizer que aquilo é uma doutrina. E aí, quando você aperta o camarada, pedindo o contexto, aí ele se perde todo, porque não tem contexto. Nossa declaração de fé é toda ela, os 16 pontos, toda ela é baseada em um contexto teológico. Não é nada de que, alguém achou, né? Não é a axiologia de ninguém. Alguém achou bonito e colocou. Não existe isso. A nossa declaração de fé não é porque alguém achou bonito e colocou. Não, é porque é bíblico. Ok? É porque é doutrina bíblica. Então serve como regra de fé e prática cristã. Ok? Até aí tudo bem? Nós encontramos, vou trazer à tona um exemplo, só para você ter uma ideia, uma noção. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa, por exemplo, os mormons, né? Os mormons, eles se batizam pelos mortos. Aí ele fala assim, não, a Bíblia ensina. Aí você fala para ele assim, tá bom, me mostra aí onde que a Bíblia ensina isso daí, se batizar pelos mortos. Porque eles fazem isso. Isso é uma doutrina no mormonismo. Se batizar pelos mortos. Né? Você vai lá, começa a frequentar, leva o documento daquele parente seu que morreu.
Aí eles pegam o documento e batizam você, batizando o cara que morreu. Porque Joseph Smith, profeta do mormonismo, garante que ele tem uma ponte entre o céu e o inferno, que ele vai resgatar aquela pessoa que você se batizou por ela, por aquela ponte, e vai salvá-la. Coisa do inferno isso daí. Onde é que fica Jesus? Para que Jesus se tem uma ponte? Jesus serve para quê mesmo? É uma coisa muito complexa. E para provar isso, é bíblico? Não. Mas e tem o outro evangelho de Jesus Cristo, dos santos e dos últimos dias. Lembra dele? Nós seguimos a Bíblia. Glória a Deus. Inerrante palavra de Deus. Eu não preciso de outro evangelho de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Paulo diz assim: se alguém, ou até mesmo um anjo de luz, vos anunciar um outro evangelho que não seja esse, considerai o quê? O quê, irmãos? Considerai uma maldição, um anátema. Ok? Aí, veja bem, nós, se você perguntar para os mortos assim, você se batiza pelos mortos baseado em quê? Eles vão te mostrar esse versículo aqui. O único versículo que está na Bíblia que fala isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 29. Observe a expressão do texto, sem contexto. Texto sem contexto, os teólogos classificam como pretexto. Pretexto para afirmar alguma coisa que você achou que é, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Ok? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, diz assim: doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Essa expressão de Paulo, quando você vai analisar o contexto, se você ler todo o texto, que é um pouco extenso, capítulo 15, ele tem 58 versículos. Se você avaliar, estudar todo o capítulo, você vai ver que Paulo está falando contra algumas seitas que tinham tal prática. Então a Bíblia não está ensinando se batizar pelos mortos. Paulo está fazendo menção de algumas seitas que tal prática tinha. E Paulo está condenando ela dentro do contexto. Mas se eu pego um texto sem um contexto, eu tenho um texto isolado, sozinho, ele sem base, sem nada para apoiá-lo, e dali eu vou tirar uma heresia e não uma doutrina bíblica. Ok? Então, eu dei um exemplo dos mortos nesse texto aqui, mas tem uma série de outras seitas aí, que cada uma delas nasce por um pretexto teológico, por um texto isolado. Um pretexto teológico, grave isso, é um texto isolado, ok? Sem essa fórmula aqui, ó. Sem essa fórmula, não há contexto, é um texto isolado. Nós precisamos tomar bastante cuidado, né? Porque tem pessoas que, até dentro da igreja, das nossas igrejas, tem pessoas que cometem um erro. Sempre defendi isso, porque se nós estudamos, nós erramos menos. Deu para você me entender aí ou não? Deixar de errar nós nunca vamos deixar. Nunca olhe para mim como o super-homem que nunca vai errar. Você vai se decepcionar comigo. Mas nós vamos errar menos quando nós temos conhecimento da palavra de Deus. Né? Vamos errar menos. E há coisas que é tão boba, tão pequena, e a gente acaba errando porque não leu, não procurou entender dentro do seu contexto. Então, a questão da doutrina da Trindade
é um debate de séculos, né? O primeiro que usou essa expressão para a doutrina da Trindade foi o Teófilo de Antioquia, no segundo século, anos 117 a 181, e por Tertuliano, em latim, em 160 a 220 depois de Cristo, né? A doutrina se desenvolveu gradualmente através dos séculos por muitas controvérsias. Porque a doutrina nós encontramos na Bíblia. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós encontramos isso na Bíblia. Nós vamos estudar isso. É uma base da doutrina, da nossa declaração de fé. Mas isso é bíblico. Aí, porque a palavra em si não está na Bíblia, aí é motivo de alguém querer reclamar, né? Não, mas essa palavra não está na Bíblia. Mas o que importa é a palavra estar ou não na Bíblia ou a doutrina que a palavra está fazendo menção. A palavra foi usada apenas para indicar uma doutrina que existe biblicamente. A doutrina da Trindade. Dizer que Deus é três em um. Um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Algumas pessoas têm uma dificuldade incrível de entender isso. É porque nós podemos dividir as pessoas, separar as pessoas para estudá-las. Mas não podemos separar a essência dessas pessoas. Por exemplo, eu, você, corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomistas. Você já entendeu isso? Somos três. Eu sou três? Não, eu sou um. Numa tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu posso separar a alma, estudar somente a alma. Posso separar o espírito, estudar somente o espírito. Posso separar o corpo, estudar somente o corpo. Ok? Porém, eu sou um. Eu não sou três. Assim, Deus é dessa mesma maneira. Nessa é a essência. Deus é um. Conforme nós lemos o texto lá, que o Guilherme leu, 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, é muito claro o texto dizendo que os três são um. Os três são um. Então, a doutrina da Trindade está ali, viva. O nome do Senhor sendo glorificado. Observe que o Concílio de Nicéia declara a fórmula crucial para a doutrina da Trindade. Isso já em 325 depois de Cristo. Olha onde começou. 117. Para 325, quando é declarado a fórmula da doutrina, o nome Trindade, olha quanto tempo de guerra. De debates e mais debates e mais debates. Né? O vocábulo da filosofia grega, que diz que o Filho é da mesma essência do Pai. Okay? Então isso é uma questão de séculos de debate. Mas chegou-se a um termo conclusivo. A doutrina da Trindade, ela existe biblicamente e nós podemos pegar a Bíblia e estudar tranquilamente. E para aquele que diz que não há doutrina, Trindade não existe, tudo bem, meu irmão. Vamos esquecer essa palavra. Vamos entrar aqui e estudar só a doutrina, sem falar na palavra Trindade, já que ele ofende, ok? Você tira a palavra e aplica o ensinamento na mesma forma.